Fala, gente! Hoje o palavrão é super especial. Vou falar do poeta que eu mais gosto, do poeta que mais conversa comigo aqui dentro, que é o Manuel Bandeira. Perfeito? Para isso selecionei aqui um livrinho de melhores poemas, uma coletânea organizada pelo Assis Barbosa. Aproveitando também que tem um pessoal lá em Santa Catarina que vai fazer vestibular, pessoal da Federal, que vai ter que trabalhar com esse livrinho. Então já deixo aberto aqui para todos os leitores a minha leitura desse livro. Perfeito? Depois que você se inscrever, depois que você compartilhar o vídeo e dar um joinha se gostar, também ative os sinais aqui e não perca nenhum vídeo aqui do nosso palavrão. Beijo pra vocês, toca o bip. Fala, gente, tudo bem? Vamos que vamos, né? Melhores poemas do Manuel Bandeira, seleção do Francisco de Assis Barbosa, da Global Pocket aqui, um livrinho bacana para quem está interessado em começar a ler poesia. Todo mundo pergunta, ô Shiva, primeira pergunta, qual poeta que você mais gosta? Manuel Bandeira, né? O Manuel Bandeira fala muita coisa comigo, fala muita coisa sobre a vida comigo, né? Eu acho ele muito profundo, é um poeta que é mais fácil ler por conta da linguagem, por conta de toda a mudança que o modernismo trouxe para a linguagem da poesia brasileira. Entretanto, ele é muito profundo em suas ideias, né? Um cara que vai falar muito sobre a morte, e ao falar da morte, espelhando a morte, ele fala muito sobre a vida, sobre viver, né? E os pensamentos sobre o que a gente pode achar dessa viagem maluca que é a vida, tá? Bom, o que a gente tem nesse livrinho? Tem um apanhado, né, do poeta, e a gente percebe que ele, antes, né, se aproximando da Semana de Arte 22, da qual ele vai ser um expoente. Vamos lembrar, a Semana de 22 é um movimento modernista ligado às vanguardas europeias, que vai dar uma guinada na poesia, na música, nas artes plásticas do Brasil, né? Um evento que acontece em São Paulo em 1922, em fevereiro, um carnaval paulistano bem agitado. Antes disso, a gente tinha uma poesia muito atrelada à tradição do século XIX, simbolista e também parnasiana, e principalmente a poesia parnasiana, centrada no nome do Olavo Bilac, tá? Ela era uma poesia muito formalista, que se afastava muito do cotidiano, não falava sobre as questões sociais do Brasil, sobre personagens que fossem, assim, personagens de chão de fábrica, né? De pessoas que a gente conhecia ou que a gente encontrava na rua. Isso ficava completamente fora da nossa literatura. E é o Manuel Bandeira, ainda antes da Semana de Arte 22, que começa a colocar esses personagens. E é por isso que eu gosto tanto e me emociono tanto com a poesia do Bandeira, tá? Eu acho que ele, muito melhor do que o Oswald, ou ainda o Mário de Andrade, conseguiu trazer essa brasilidade, uma nova identidade e um carinho para com personagens que antes estavam completamente afastados da literatura, né? Se a gente pensar, né, as prostitutas, os loucos, a infância, os bêbados, eles vão aparecer muito mais na poesia do Manuel Bandeira. Bom, esse livrinho vai percorrendo de forma cronológica a obra dele. Então a gente tem um pouco dessa poesia simbolista ainda, né? Que ele também estava lá tateando e escrevendo, então uma poesia ligada a musicalidade, a uma imagética, a imagens como a lua. Ele sempre traz essa imagem da lua em vários momentos, né? E a gente vê isso, por exemplo, em poemas, eu anotei aqui, né, como paisagem noturna. Então dá uma conferida num poema como esse, você vai ter um belo exemplar da poesia simbolista, não uma poesia simbolista 100% simbolista. Ele já é um pouco modernista, mas ainda tem traços dessa poesia simbolista. Bom, depois a gente vai ver, e esse é o filé mignon da obra, né, o grande Manuel Bandeira, que vai colocar muito fermento e muita força na poesia que a partir de 22 vai se desenrolar no Brasil. E um grande exemplo disso, né, e que a gente pode, né, o pessoal que está às vezes afastado já dos bancos escolares e fala assim, pô, eu não entendo essa poesia, porque parece uma poesia muito, uma poesia que conversa muito com ela. A gente tem muito isso, né, da metalinguagem, de uma poesia que fala sobre si e do que quer ser, né? Basta a gente lembrar que na Semana de Arte 22, um poema do Manuel Bandeira é lido pelo Roland de Carvalho, chamado Os Sapos.
Então o som do poema vai coachando, vai imitando o som dos sapos e falando que os parnasianos são aguados, tem uma poesia aguada, uma poesia muito ligada à forma e pouco ligada ao conteúdo. Vamos lembrar que os poetas parnasianos têm essa tradição ainda classicista, e que gostam muito de sonetos, gostam muito do apelo à forma, ao verso, às rimas ricas. E aqui, no modernismo, já com Bandeira, a gente tem o verso livre, uma poesia muito mais chegada, muito mais ligada à prosa, uma prosa poética, portanto. Então a gente identifica aqui, a gente começa a observar que aqui a poesia parece que está falando com a gente, está falando direto com a gente. E aí você pensa assim, pô, essa é a poesia que eu quero ler, é essa poesia que eu consigo entender, não tem que ficar quebrando a cabeça, né, para ler aqueles poemas barrocos, poemas clássicos. Então, leia. O Poética, por exemplo, vai falar o seguinte: estou farto, estou cansado do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo, manifestações de apreço ao senhor diretor. Veja que ele está falando assim, o seguinte: eu estou cansado já dessa poesia, que é uma poesia protocolar, burocrática, que tem um monte de regra para você ficar seguindo. Bom, vejam que o nome desse poema, um dos poemas mais importantes de Manuel Bandeira, é Poética, ou seja, eu vou falar sobre o que eu penso sobre poesia. E aí ele vai, no final, eu acho bem interessante, ele fala assim: quero antes o lirismo dos loucos, é quase um grito isso, né? O lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Ou seja, eu quero uma poesia que seja honesta, né? Que fale ao coração. E aí a gente pega esses personagens, o bêbado, o clown é o palhaço shakespeariano, né? Aquele que acompanha o Rei Lear e vai falando a verdade, vai revelando a verdade. Esses estão sem as amarras sociais que os impedem de falar a verdade, né? De serem sinceros. Então, no final de tudo, ele fala assim: gente, para com essa poesia burocrática e vamos fazer uma poesia sincera, olhando para as coisas do mundo, olhando para as coisas do Brasil, olhando para a rua e fazendo uma poesia. E foi isso que ele cantou, então. Ele cantou muito a infância, ele faz muita autorreferência. O Manuel Bandeira, com 18 anos, veja só, ele foi diagnosticado com tuberculose, certo? A doença que matava todo mundo à época, mas ele conseguiu, né, viver uma vida até 86 anos, certo? Então, aos 18, ele começa a ter problemas com isso, onde vai tratar, vai inclusive para o exterior. E essa sombra da morte, esse fato na vida dele mudou, e acho que mudaria na vida de qualquer um, né? Mudou muito o olhar dele sobre o mundo, sobre a sua poesia, o seu fazer poético. Então é o cara que vai se dedicar a olhar, e a morte está sempre aqui, sombreando ele. Então, quando você vai ler o Manuel Bandeira, você não pode esquecer, a morte é central na obra dele. Perfeito? A morte é central na obra dele. Bom, ó, tô aqui com um marca-texto super bonitinho, vê se você consegue ver aqui, ó, né? Da filha da Carla, né? Encontrei aqui nas estantes aqui, nem sei quem é, tá? Mas já botei aqui para funcionar, né? Outro é aqui, ó, né? Meu comprovante de votação. Vejam como a gente improvisa aqui para fazer as coisas. Então, Momento num Café. Esse aqui é o poema que eu mais gosto e queria trazer para vocês. É uma homenagem da poesia para a nossa vida, gente, mas é profundo, olha lá. Momento num Café. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Saudavam o morto distraídos, estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado. Olhando o esquife longamente, este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Cara, isso aqui para mim é uma aula de como se deve viver, né? De como se deve encarar a vida, como essa traição. Você bobeou, ela vai embora e você fica a ver navios. Tá? Então, o que ele pega aqui? Ele pega uma cena do cotidiano, os homens estão no café, aquele lugar importante, vamos pensar aqui no começo do século XX, os homens todos reunidos, né, com os seus ternos, gravata e o chapéu, e o enterro passa. E esses homens que estão ali, né, como nós fazemos muitas vezes, né, o esquife passa, e naquele momento passava, não é de carro fechado, mas passava com as pessoas segurando e levando o morto até o cemitério.
as pessoas, né, fazem aquele protocolo, tipo, né, meus pêsames e tal. Mas na verdade você não está sentindo lá no fundo essa morte, você está fazendo o protocolo social. E lembra que o Manuel Bandeira não gosta um pouco, né, desculpa, não gosta nada desses protocolos sociais, né? Então ele vai na essência. Estava todo mundo distraído, saudaram o morto distraídos. Por quê? E aí ele vem pontuando isso duas vezes. Estavam absortos na vida, confiantes na vida. Então, a gente sempre está mergulhado na vida. Entretanto, e esse tem uma epifania, né, que é aquele momento boom mágico que você descobre algo sublime sobre a vida, sobre a realidade. Tira o chapéu de forma consciente, tá? E olha o esquife. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, e saudava a matéria que passava. A gente chama de matéria, não chama nem de corpo, nem de morto. Essa matéria, né? A gente vai virar matéria depois, gente. Né? Matéria de decomposição que, como diz lá o Machado, vai vir um verme e vai roer a nossa carne. Perfeito? Então vejam como ele vai profundo nessas questões, falando sobre a morte. Mas ao falar da morte, ele fala sobre a vida. Né? Por quê? Porque se pensa automaticamente no outro lado desse espelho da morte, que é a vida. Bom, o que mais que o nosso Bandeira, né, deixa pra gente? Essa questão da autorreferência e da autoironia eu gosto muito, né? Ele se intitulava um sujeito, né, ele tinha os dentões para fora e se intitulava um cara que engoliu um piano e deixou as teclas para fora, né? Vejam como ele brincava com a própria feiura, né? Ele é feinho, Manuel Bandeira. Mas é o nosso grande poeta, cara. O Drummond fala, né? O meu grande pai na poesia é o Manuel Bandeira. Bom, para organizar então a ideia desse livro, a gente então passa por poemas simbolistas, poemas eróticos também, tem belos poemas eróticos aqui, um chamado Bacanal, outro que ele fala também de uma prostituta, são bem interessantes. E o principal miolo, filé mignon, com certeza é a poesia modernista dele, uma poesia irônica em muitos momentos. Eu adoro, por exemplo, um poema chamado Pneumotórax, onde ele vai falar sobre a própria doença e ironizar isso. Pneumotórax era uma maneira de você tentar remediar os efeitos da tuberculose, colocando lá uma baita de uma agulha no peito do sujeito e tirando de lá de dentro o excesso de água com sangue que porventura estivesse no pulmão. Então lá, pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escalação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar o tango argentino, um tango argentino. Bom, o Gordo vai colocar o poema aí para vocês visualizarem, porque é importante a visualização desse poema, porque ele traz muitos elementos gráficos, né? Por exemplo, que vocês viram interpretando aqui a respiração dele. A gente vai perceber que esse poema é um diálogo. Aí você fala assim, pô, mas eu estava acostumado com um soneto, estava acostumado tematicamente do poeta falar sobre o amor, né? Sobre a beleza da vida, sobre a beleza da natureza. E olha como é diferente, né? Essa primeira geração vem muito agarrada a isso. A escandalizar um pouco, a tirar o sossego dessa poesia bem comportada que vem de tradição clássica e parnasiana. E é isso que ele faz aqui, por exemplo, está falando sobre isso, uma coisa cotidiana, o exame que ele vai fazer no médico e a conversa que ele tem no médico. Só que aqui a gente tem marcações gráficas muito importantes, por exemplo, a respiração dele, né, que não é um traço contínuo, mas vários pontinhos, indicando que o peito dele vai muito mal, que a respiração dele vai muito mal, né? Ela vai toda cortada, imitando o som, né, do borbulhar da água dentro do pulmão do paciente. Então veja como você tem que sacar essa leitura, né, que é uma leitura estética do poema, tá? Por isso que ele vai na telinha para vocês, beleza? Então, grande poema,
auto-irônico, autorreferencial aqui do Manuel Bandeira. Para fechar, gente, rapidinho, o Manuel Bandeira também gosta de falar das ruas do Recife, da sua infância. Não o Recife oficial, mas o Recife que ele via, que ele observava, né? O pessoal no porto, as ruas do Recife, os marinheiros que por ali andavam, as prostitutas e todo mundo que por ali caminhava. Tá? Então, outra bela imagem e temática explorada pelo grande poeta da primeira geração modernista, Manuel Bandeira. Gente, eu não preciso nem convidá-los porque eu sou muito suspeito. Leiam Manuel Bandeira. Esse homem mudou realmente o que eu pensava sobre a poesia e sobre a vida no final, porque a poesia tem que encantar, né? Como diz o Chico Buarque, saibam que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. Os poetas realmente, quando a gente não está enxergando mais nada, parece que eles iluminam alguma coisa na gente e a gente começa a perceber a vida de forma diferente ou por um ângulo que a gente ainda não tinha notado. E o Bandeira fez muito bem isso comigo. Perfeito? Bom, você gostou desse vídeo? Deixa aqui o seu joinha, espalha ele para todo mundo, ativa o sinal e se você ainda não nos acompanha aqui no YouTube, por favor, ative as notificações e se inscreva no canal. Beleza? Palavrão tá aí, tá para tudo, tá também no Facebook, tá também no Instagram e é uma honra poder estar com vocês aqui até o final desse vídeo. Obrigado pela companhia, escreve aí o que você achou, coloca aí os poemas do Bandeira que você mais gosta, né? Ou a poesia que você mais gosta, o que você gosta, perfeito? Eu quero saber e converso com você aqui nos comentários. Beijo para todo mundo, valeu, até a próxima.